Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Tratado de História das Religiões do Eliade. É um dos livros que responde pela minha compreensão do fenômeno religioso em grande medida. É um livro que eu recomendo entusiasticamente. Eu tenho lido, faz algum tempo que eu interrompi a leitura e eu pretendo retornar à leitura de todos os textos que eu comecei para dar fim ao processo. Começo então a ler a seção 8, Estrutura das Hierofanias, página 48. Recomendo que você assiste aos vídeos anteriores da leitura. Estrutura das Hierofanias. Relembremos qual era o nosso desígnio quando citávamos as hierofanias fulgurantes, as cratofanias humana, etc. Não se tratava de discuti-las, o que implicaria como já adquiridas as noções do sagrado, da polaridade, religião, magia, etc., mas simplesmente ilustrar as modalidades mais elementares do sagrado com vista a uma primeira aproximação. Estas hierofanias e cratofanias, hierofanias, manifestação do sagrado, cratofanias, manifestação da força, sempre nos revelaram uma escolha. O que é escolhido é implicitamente forte, eficaz, temido ou fértil, ainda que a escolha se faça pela singularização do insólito, do novo, do extraordinário. O que foi escolhido e revelado como tal, por intermédio de uma hierofania ou de uma cratofania, torna-se frequentemente perigoso, proibido ou poluído. Encontramos frequentemente a noção de força ou de eficiência junto a estas hierofanias. Denominamo-las cratofanias, precisamente porque nos falta demonstrar o seu caráter sagrado. No entanto, vimos como era imprudente generalizar apressadamente, que, por exemplo, é inexato considerar humana como uma força impessoal, visto ser acessível à experiência religiosa ou à observação profana, unicamente por uma personificação ou incorporação. E seria mais sensato pôr o problema nos seus termos ontológicos e dizer que aquilo que existe de uma maneira completa possui sempre mana. Enfim, que a distinção pessoal e impessoal não tem sentido preciso no universo mental arcaico e que é mais prudente renunciar a tal distinção. Mas devemos notar que as hierofanias e as cratofanias elementares acima mencionadas estão longe de esgotar a experiência e a teoria religiosa dos primitivos. Não conhecemos religião reduzida a tais hierofanias e cratofanias elementares. As categorias do sagrado, assim como a sua morfologia, excedem constantemente as epifanias do mana e do insólito, da mesma maneira que extravasam do culto dos antepassados, da crença nos espíritos, dos cultos naturalistas. Por outras palavras, uma religião, ainda que se trate da religião mais primitiva, por exemplo, a religião de uma tribo australiana, dos judamaneses, dos pigmeus, não se deixa reduzir a um nível elementar de hierofanias humana, o totemismo, o animismo. É por isso que quando as pessoas retrucam, geralmente, uma das mais insistentes retrucações, professor, no budismo não há deuses. Eu vejo como as pessoas adquirem pensamentos simplórios, unicizantes, como se o budismo fosse uma coisa. A pessoa não conhece direito um pedaço do budismo, mas retruca com a autoridade de um especialista. Ao lado de tais experiências e teorias religiosas monovalentes, encontramos constantemente os vestígios mais ou menos ricos de outras experiências ou teorias religiosas. Por exemplo, os vestígios do culto de um ser supremo.
O fato de esses vestígios apresentarem pouca importância para a vida religiosa cotidiana da tribo não interessa aqui. Teremos oportunidade de verificar que entre os primitivos, a crença num ser supremo, criador e todo-poderoso que permanece nos céus e se manifesta por epifanias uranianas aparece um pouco por toda a parte. No entanto, este ser supremo não desempenha quase nenhum papel no culto, onde é substituído por outras forças religiosas. O totemismo, o culto dos antepassados, as mitologias solares e lunares, as epifanias da fertilidade. O desaparecimento de tais seres supremos da atualidade religiosa representa, evidentemente, um problema de história e deve-se a certas forças que podem ser parcialmente identificadas. Mas ainda que aí surjam com menos importância, os seres supremos pertencem ao patrimônio religioso dos primitivos e, por consequência, não podem ser desprezados quando estudamos a experiência global do sagrado entre a humanidade arcaica. As hierofanias elementares e as cratofanias fulgurantes incluem-se no conjunto desta experiência religiosa arcaica, dominando-a por vezes, mas sem nunca a esgotar. É bom ter isso em mente. Nenhuma religião é homogênea, nenhuma religião é gris. A religião é multicolorida, multiforme, multimodal. Você encontrará praticamente todos os elementos potenciais de uma religião em cada religião, concentrados, diluídos, subentendidos, mas estão lá. Por outro lado, estas hierofanias e cratofanias elementares nem sempre são fechadas, monovalentes. Podem aumentar, se não o seu conteúdo religioso, pelo menos a sua função formal. Seja uma pedra cultual, que em certo momento histórico manifesta determinada modalidade do sagrado, essa pedra mostra que o sagrado é qualquer coisa de diferente do meio cósmico circundante. Que, à semelhança do rochedo, o sagrado está de maneira absoluta, invulnerável e estática, subtraído ao devir. Está de maneira absoluta, invulnerável e estática, subtraído ao devir. Repetiu. Esta ontofania, a manifestação da realidade última, digamos assim, valorizada no plano religioso da pedra cultual, pode modificar a sua forma ao sabor da corrente da história. A mesma pedra será venerada mais tarde, não por aquilo que revela imediatamente, não já como uma hierofania elementar, mas porque está integrada num espaço sagrado, de um templo, de um altar, ou porque é considerada como a epifania de um Deus, etc. Continua a ser algo de diferente no meio circundante. Continua a ser sagrada em virtude da hierofania primordial que a escolheu, embora o valor que lhe foi atribuído mude, segundo a teoria religiosa em que esta hierofania se vem integrar. Não é apenas que os conteúdos religiosos mudam, mas as explicações, as fundamentações, as interrelações. Religião é mudança o tempo todo. O mais tolo dos homens é o religioso que acha que a sua religião nunca foi outra coisa. Encontramos um número considerável de tais revalorizações das hierofanias primordiais, pois a história das religiões é, em grande parte, a história das desvalorizações e das revalorizações do processo de manifestação do sagrado. Em relação a isto, a idolatria e o iconoclasmo são atitudes naturais do espírito perante o fenômeno da hierofania. As duas posições são igualmente justificáveis. Pois para aquele que está na posse de uma nova revelação, o mosaísmo do mundo semítico, o cristianismo do mundo greco-romano, por exemplo, as antigas hierofanias não somente perdem o seu sentido original, o de serem manifestação de uma modalidade do sagrado, mas também são consideradas como obstáculos à perfeição da experiência religiosa. Os iconoclastas de qualquer tipo, de qualquer religião, ficam justificados
tanto pela própria experiência religiosa, como pelo momento histórico em que se realiza a experiência. Sendo contemporâneos de uma revelação mais completa, mais conforme as suas faculdades espirituais e culturais, não podem acreditar, não podem valorizar no plano religioso as hierofanias que foram aceites em fases religiosas já passadas. Pena que nenhum deles compreenda isso. Pena que a experiência religiosa é inalienavelmente alienada. Porque se o religioso compreendesse isso, a religião se transformaria em menos de 10 minutos. Por outro lado, a atitude oposta, que por razões de exposição denominamos de idolatria, justifica-se plenamente tanto pela experiência religiosa como pela história. Esta atitude, que consiste, grosso modo, em conservar e em revalorizar permanentemente as antigas hierofanias, é validada pela própria dialética do sagrado, porque o sagrado se manifesta sempre através de qualquer coisa. O fato de que esta qualquer coisa, que denominaríamos hierofania, ser um objeto do mundo imediato ou um objeto da imensidade cósmica, uma figura divina ou um símbolo, uma lei moral ou até uma ideia, não tem importância. O ato dialético permanece o mesmo. A manifestação do sagrado através de qualquer coisa diferente de si mesma. Aparece nos objetos, nos mitos ou nos símbolos, mas nunca integralmente e de maneira imediata, na sua totalidade. Por consequência, consideradas de um ponto de vista absoluto, uma pedra sagrada, um avatar de Vishnu, uma estátua de Júpiter ou uma epifania javeísta são igualmente válidas ou ilusórias, pela simples razão de que, em todos os casos, ao manifestar-se, o sagrado limitou-se, incorporou-se. O ato paradoxal da incorporação, que torna possíveis todas as espécies das hierofanias, desde as mais elementares até a suprema encarnação de Logos, em Jesus Cristo, encontra-se por toda parte na história das religiões. Mas voltaremos a este problema. No entanto, a atitude a que chamamos idólatra funde-se conscientemente ou inconscientemente, pouco importa, nesta visão de conjunto das hierofanias consideradas na sua totalidade, e salva as antigas hierofanias ou valorizá-las num plano religioso diferente ao conceder-lhes funções diferentes. Citaremos apenas 2 exemplos extraídos de domínios diferentes e em momentos históricos diferentes, o que vai ficar para outro vídeo. Aqui, precisamos fazer uma ressalva e um esclarecimento. Eliade não é teólogo. Enquanto fenomenólogo, ele não é crente. Ele não está dizendo que o sagrado se manifesta porque tem alguma coisa para se manifestar nas coisas. A definição de sagrado do Eliade está no livro Origens. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Manifestação do sagrado é um processo hermenêutico, antropológico. É o ser humano que intui, escolhe selecionar determinado acontecimento, coisa, manifestação, como manifestação do sagrado. É sagrado para ele. Nada é sagrado em si mesmo. Não existe o sagrado fora da mente humana. Sagrado como valor, o sagrado como o valor, como o sentido. Sagrado, valor, sentido são operações únicas e exclusivas da mente humana. Nada fora da mente humana tem sentido, nada fora da mente humana tem valor, nada fora da mente humana é sagrado. Há muita gente, muita, inclusive doutores, que leem totalmente errado Mircea Eliade. Lendo um capítulo desse, da primeira à última linha, ficam maravilhados com um fenomenólogo falando que Deus se manifesta. É muita estupidez. Mesmo manuais de fenomenologia dizem que Deus é o sagrado é o divino. E isto é imbecilidade absoluta.
O divino é o resultado de uma operação hermenêutico-histórica derivado de uma operação fisiológico-hermenêutica. Alguém olha para a cena, escolhe um pedaço dessa cena como sendo manifestação do sagrado, assume isso como tal e interpreta isso que ele viu como sendo um Deus. O divino é um produto, como o suor. O sagrado é uma operação do corpo, como o que produz o suor. Mas, desgraçadamente, quem se emprenha por fenomenologia da religião está, na verdade, trocando e fazendo de conta que faz fenomenologia quando faz teologia. Substituir sagrado por divino é operação teológica inadequada. É um estelionato cognitivo. Por isso, quando o sagrado, que é uma operação da mente humana, potência de sacralizar tudo e qualquer coisa, potência infinita, se atualiza, ela se contém, se restringe. Toda a potência se dilui e ela agora se atualiza numa modalidade específica. É a isso que Eliade se refere. Toda a apreensão do sagrado particular é uma castração da potência infinita da experiência do sagrado. Por outro lado, só há experiência do sagrado assim. Não existe experiência do sagrado em si mesmo. Você não pode ter uma experiência do sagrado mental que não seja mediada pela atuação e atualização dessa potência na história e num objeto da história. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. No próximo vídeo, eu vou ler a seção 9, revalorização das hierofanias. Aqueles dois exemplos que Eliade disse que daria como processo de ora desvalorização e ora revalorização das experiências do sagrado arcaicas. Até lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.